Uau. Meu Deus, a inteligência artificial não tá longe. Uau. É, me sinto num filme da Disney, um Wall-E. Meu Deus. Estou muito feliz de estar aqui em Florianópolis de novo. Mais alguém aqui estava na conferência de startup do Sebrae. Eu também estava aqui no ano passado para o Summit. Eu amo vir ao Brasil. Isso. É um povo muito amigável. E eu tenho ótimos parceiros aqui, um time ótimo, excelente. Eu fico dizendo para eles: vocês precisam ir lá e falar com as pessoas, vocês precisam conhecer as pessoas para se divertir, não é para negócios, é uma boa prática. Então, hoje é chamada receita previsível em um mundo imprevisível por um motivo. Alguém tem a impressão que o mundo está ficando mais estável ou menos estável? Eu sou um pouco instável. Ninguém são teria 10 filhos. Vocês acham que eu tô brincando, né? Mas a minha esposa e eu, nós concordamos que nós somos um pouco estranhos, meio loucos, mas funciona para nós. Então, hoje eu vou compartilhar algumas ideias dos livros anteriores e também algumas coisas que eu acho que vão se transformar em um ou dois livros novos, mas ainda está um pouco indefinido. Eu mostrei essa mesma foto, porque eu não tenho muitas fotos da família inteira. Aliás, essa é a única foto com todos os filhos. Uma. É difícil reunir todo mundo, mas é bem divertido. Então, eu vou dizer que grande parte de ter uma família grande é que agora todas as lições que eu aprendi em 13, quase 14, 13 anos e meio de casamento, eu fui de 0 a 9 filhos em 7 anos e agora tivemos outro faz alguns anos. Em dois do primeiro casamento da minha esposa, três biológicos e os outros adotados. Então, agora, conforme o futuro vai se aproximando, eu percebo que tudo que eu aprendi de ter uma família grande, lidar com diferentes idades, origens, povos, está se tornando mais e mais relevante para ganhar dinheiro. Então, eu vou falar disso. Mas hoje a receita previsível morreu. As pessoas adoram falar nas redes sociais que a receita previsível morreu. É, ok. A receita previsível moderna significa quais são as ideias que nós temos e que ainda estamos usando hoje e que ainda vão ser relevantes por muitos e muitos anos. Uma dessas é especialização da equipe, ganhar um nicho. E nós ainda não escrevemos sobre o que estamos falando, fazendo aqui no Brasil. Isso é algo que vai acontecer, a última parte disso que eu estou trabalhando para o futuro. Mas eu acho que vai haver mais imprevisibilidade, mais caos no mundo. Então, como nós construímos um negócio ou carreiras que vão durar através dessas mudanças todas nesse mundo imprevisível? Eu falei com muitos executivos de vendas, CEOs, até um mês atrás, e uma pessoa disse: eles estão sentindo isso, isso vem direto dos executivos. Eu estou um pouco apavorado com a rapidez das mudanças. Eu acho que eu coloquei isso no LinkedIn e muitas pessoas se identificaram com isso. Está acontecendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo aqui no Brasil. E grande parte dos problemas que as pessoas estão sentindo são coisas como se tem outbound, inbound marketing e tem taxas de resposta mais baixa para e-mail, taxas de resposta mais baixas que se tornam mais desafiadoras para os CEOs. Então, os vendedores estão tendo mais dificuldade para falar com os compradores. Os compradores estão menos inclinados a responder, eles estão mantendo uma distância dos vendedores, principalmente os compradores com poder econômico, os compradores sênior. Não quero dizer que é menos provável que eles vão falar com um vendedor. Há mais demanda por
comprovação para as pessoas comprarem, porque as pessoas em geral estão mais assustadas. E então eu penso, tudo que nós estamos fazendo parece que não está funcionando. Então, como vamos tornar isso melhor? Esses são os problemas que muitas pessoas estão sentindo. Então, acho que um pouco disso tem a ver com a recessão, né, ou uma desaceleração. E grande parte disso vai ser permanente. Há uma mudança, não é uma mudança nova, é uma mudança que vem acontecendo há muito tempo. As coisas estão ficando mais difíceis e mais ocupadas a cada ano. Então, isso me leva ao. Esse é o novo mundo, né? Vai se tornar um pouco mais difícil, a inteligência artificial vai tornar mais difícil. A receita previsível morreu? Algumas pessoas gostam de dizer que sim, muitos associam a receita previsível com o outbound, mas na verdade eu acho que vocês não estão entendendo bem o livro original. O outbound era parte disso. Mas há algumas coisas no livro que morreram. As táticas do livro, no livro Receita Previsível. Há algumas táticas de como conseguir altas taxas de resposta, ah, com e-mails de indicação. Eu acho que hoje em dia é muito difícil conseguir aquela mesma taxa de resposta. Se conseguir, tem que ser em lotes muito pequenos. Então, os e-mails funcionaram tão bem que agora significa que eles não funcionam mais. Então, mas o princípio das táticas ainda funciona. O outbound prospecting é criar um pipeline previsível. O outbound ainda funciona, não da mesma forma, mas ainda funciona, como especializar a equipe de vendas, tratar a equipe com respeito, trabalhar junto com eles, isso não vai desaparecer. E criar sistemas, inclusive na gestão, aproveitar os relacionamentos, utilizar o poder dos relacionamentos. Então, os princípios estão vivos, estão fortes, não vão mudar. O que muda é a forma de implementar a mudança. Então, o que inspirou o livro foi as vendas da Salesforce. Eu pensava, eu não quero ter que todo mês lutar para descobrir como é que eu vou atingir a meta do trimestre, as cotas desse mês, desse trimestre, e fazer isso. Agora, daí de novo, preciso descobrir de novo como fazer isso. Então, eu queria resolver isso uma vez e depois reproduzir. E agora eu vejo o mesmo paralelo, que é principalmente a inteligência artificial, teve Covid, o custo de vida, tá tudo muito maluco, o mundo está mudando. Então, eu não quero resolver esse problema por 6 meses e depois ter que resolver de novo no ano que vem e no outro ano. Essa solução precisa ser durável, uma resposta que vai me dar um poder de atravessar as mudanças que estão acontecendo. Então, isso eu vou falar um pouco na última sessão dessa palestra. Então, o livro vem assim, de dar um passo para trás e pensar como posso resolver um problema mais profundo. E é isso que nós estamos fazendo agora em algumas áreas. Há princípios que eu falei, a especialização do time, que isso não devia ser novo, porque se o mundo está mudando, nós temos que pensar como poderíamos ter um time em que os trabalhos vão ser feitos pelas pessoas certas nos papéis certos, né? Os papéis estão sendo definidos da maneira correta, isso precisa mudar. E isso aqui vem do livro. Às vezes você tem aqui uns exemplos de tipos de empregos, né? Novos clientes, sucesso do cliente. Não é copiar, é dizer, olha, tem muitas empresas B2B que usam esse modelo básico, mas você pode ter mais empregos, menos empregos, mas o princípio é o foco, como poucas pessoas podem fazer as coisas melhor. Então, o de vocês pode parecer muito diferente disso, porque hoje tem mais complexidade, quando tem equipes maiores, o sucesso do cliente tem muitos tipos, renovações, gestão de contas, implementação.
Então, trata-se de ser inteligente a respeito de reduzir o número de coisas que as pessoas precisam tratar. Então, se você tem uma pessoa que está fazendo as coisas muito bem e pessoas que estão fazendo um monte de coisas muito mal feitas. Então, se você está fazendo isso na geração de leads, começa na prospecção. Se você quer fazer a prospecção outbound, você precisa de alguém dedicado a isso para fazer muito bem. Você consegue dar um jeito em meio período, mas não é igual. E finalmente isso fica dessa maneira. Você tem vários tipos: outbound, inbound, de bound de todos os lados. Então, há muitas maneiras de gerar atração, mas nós precisamos pensar como podemos ter as pessoas certas concentradas nisso, porque é difícil fazer funcionar. Então, precisa ser realmente dedicado a isso. E seja no Brasil, percebi que nós precisamos mudar o português aqui, diz ali milhares de empresas. Mas seja no Brasil ou em outras partes do mundo, as empresas estão usando essas ideias com sucesso. E penso que nós precisamos pensar nessa especialização no nível da gestão. Não estou dizendo que vocês precisam fazer isto, mas estou dizendo que, de fato, meia hora atrás, eu saí de uma ligação com o CEO e esse cara, ele parecia um chihuahua. Estava assim, tão assoberbado, fazendo tantas coisas, tem tantas pessoas se reportando a ele. Ele estava perdendo vendas e começou a fazer tudo ele mesmo, então a cabeça dele estava a ponto de explodir. E ele também é uma pessoa muito ansiosa, o que não ajuda. Mas acho que essa é uma das pessoas formadas com maior sucesso na escola de negócios. Mas a ansiedade hoje em dia está segurando ele, porque a ansiedade não dá o espaço para a pessoa se desempenhar bem. Então, no Vale do Silício, hoje em dia é mais comum que um CEO diga: eu vou pegar todo mundo que tem uma equipe relacionada a vendas, times que vão gerar receita, né, e isso congela o CEO. Então, se pensamos nos investidores, em dinheiro, se houver uma pessoa que pode tratar de vendas, gestão de contas, desenvolvimento, para diminuir a batalha entre os lados, a ideia é ter os executivos corretos fazendo o trabalho certo para que isso seja feito melhor. Então, nesse caso, ter um CEO que tenha 8 pessoas que se reportam a ele é demais. Então, vocês poderiam fazer algo diferente. Esse aqui é um exemplo. Outra é que há tanta tecnologia que estão sendo usadas no marketing de vendas que hoje em dia se chama operações de receitas, que costumava chamar operações de vendas, mas isso toca novamente o sucesso do cliente, marketing. Então, é uma pessoa que reúne todos os dados para tratar e tocar em todos os clientes. Se você é uma pessoa, e vai haver algumas pessoas aqui que são autônomas, vocês podem implementar isso como etapas para você mesmo. Então, você pode especializar o seu tempo, dividir o tempo em um cronograma para você. Se você está construindo uma equipe nova, comece com pequenos passos, tenha paciência. Em sucesso do cliente, se você é uma pessoa, você não tem uma pessoa em sucesso do cliente, você pode estabelecer expectativas. Porque o sucesso do cliente começa com quais são os clientes que você está procurando, qual é a mensagem para eles. Não é simplesmente uma equipe depois que a venda acontece. E se você é um gerente que não tem várias pessoas que se reportam a você, você não pode contratar ajuda para criar líderes de time e distribuir. E, por último, talvez você não goste de tecnologia, não gosta. Deve haver um amigo que gosta de tecnologia e que pode ajudar a você com essa tecnologia. Então, é muito comum as pessoas dizerem: eu sou só uma pessoa, não consigo fazer tudo isso. E sim, você pode, é só começar.
A segunda ideia fundamental, não somente para empreendedores, mas também para grandes empresas, é ganhar um nicho. Eu falo disso há anos e vou continuar falando disso por muitos anos, porque esse problema não vai desaparecer. Se você escolher o nicho hoje e resolver, as coisas vão mudar daqui a 6 meses. Então, de novo, a ideia é que tem diferentes tipos de leads, tem as sementes, tem as redes e tem as lanças, né, os alvos. Então tem esses diferentes tipos de leads com diferentes funis, diferentes métricas e até mesmo diferentes tipos de clientes. Por exemplo, se você é uma empresa de software como serviço e essa empresa, seja grande ou pequena, você pode fazer marketing e dizer, traga todo mundo para nós podemos vender para todo mundo. Mas se você estiver fazendo só outbound, você não vai ganhar dinheiro com essas empresas. Você precisa das empresas grandes. Então, o tipo de empresa que você foca vai mudar o seu tipo de mensagem, o tipo de marketing. Então, com essa ideia, é difícil, porque, de novo, passa 6 meses, passa um ano e parece que tudo vai ficando mais difícil. Então, se ficar assim, perceba que as coisas simplesmente elas continuam mudando. O caos do mundo vai continuar crescendo e conforme aumente a conexão, provavelmente isso vai afetar mais pessoas mais rapidamente. Então, diz aqui, a tática para resolver questões de vendas estão se tornando cada vez mais aleatórias. O que funciona hoje para de funcionar depois de 6 meses. Então, precisa de resolver como resolver esses problemas. Oh, e ali está a foto do Tiago, meu sócio, aqui. Essa foto acaba comigo, esse rosto enorme, né, dele, mas ele que disse essa frase. Então, se você está com problema na geração de leads, os suspeitos mais prováveis são dominar um nicho, o que vamos tratar daqui a pouco. Pode também ser a equipe, você tem as pessoas certas fazendo as coisas certas, muitas vezes não é o caso. E a última coisa são as expectativas não realistas, né? Eu preciso disso agora. Então, se você, um CEO, esse que me ligou meia hora atrás, está em pânico, eu disse para ele, isso vai levar meses, não fique se concentrando em geração de leads nesse caso. Você precisa focar em fechar os negócios agora. Então, ganhar um nicho é complicado. E se você tem quer ser um peixe grande num lago pequeno, é mais fácil tornar o lago menor do que o peixe maior. Você precisa ter mais foco, mais segmentação em quem você está buscando. E quanto mais você se especializa, não estou dizendo que você precisa especializar a sua empresa, mas pelo menos especializar a sua campanha ou as suas mensagens dessa campanha. Poderia ser uma campanha de marketing ou o que quer que seja que você está fazendo. Mas é mais fácil encontrar o cliente certo, entender o problema, falar a língua deles e usando uma mensagem que seja intrigante para eles. É muito difícil criar conteúdo que seja atraente para todo mundo. Mas vamos analisar essa situação, entender a diferença entre quais tipos de diferenças que precisam de você ao máximo. Ou seja, eles estão desesperados para comprar, estão felizes, e como e com a diferença em com outros tipos de empresas que você tem que ficar pensando, não, nossa, será que eu tô pensando, não, não sei. Ou eles chegam até vocês. Quais seriam as principais diferenças entre esses dois tipos de empresas que são é uma maneira mais simples de pensar em um nicho? Por exemplo, uma vez que vocês têm essa ideia de quem são essas empresas, o mundo vai mudar. Eles podem ser mais diferentes agora do que eram 6 meses atrás. Por exemplo, ano passado vocês entenderam essa diferença. Hoje, será que precisa entender de novo? Ou, se sim, será que a linguagem que vocês utilizavam com eles mudaram? Porque os problemas mudaram.
Então, essa mensagem, definir um nicho, é definir quem é seu cliente ideal, entender os problemas que ele tem e falar a sua linguagem. Será que eu sempre conto essa história, é a minha favorita, na verdade. Então, tem essa pessoa, ela é bem, minha filha, ela tem mais idade agora, é meio mais velhinha agora. Esses dias, esse tempo perguntou pra mim, pai, tem donuts? Eu falei, donuts? Bom, será que quando a gente come donuts, eu tenho ótimas memórias, memórias que fazem me lembrar de você, eu vou lembrar de você pra sempre. Eu falava, sim, vamos lá, vamos comer donut. Falar com seus clientes é mais uma coisa. É bem parecido. Claro, nunca é tão simples assim, mas vocês conseguem compreender o que eu quero dizer, né? Esse é um exemplo bem claro. Na verdade, nunca é tão fácil, nunca é tão simples, é frustrante. Por exemplo, imaginem se criando, fazendo um site, eles não conseguem ficar felizes nunca. As mensagens também é a mesma coisa. Agora, eu passei por tudo isso eu mesmo. Quando eu saí da área de vendas, daí eu pensei, não, eu não quero trabalhar com consultoria de vendas, eu quero algo diferente. Eu quero ganhar tanto dinheiro quanto eu quiser fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Eu não sei o que significa isso, não sei, mas eu vou entender, vou achar uma resposta. Esses 15 anos se passaram, estava quase lá, na verdade. E paciência, muita paciência. Mas uma das coisas que eu fazia, ajudava as pessoas a ganhar dinheiro. Eu trabalhava com coaching, lancei um livro que não está em português, se é o Flow. É um livro bem prático, na verdade, de consultoria. Mas eu me casei. E daí eu falei, ok, daí, por exemplo, a gente teve um bebê, então tinha um bebê chegando, e eu falei, puxa vida, eu tenho que ganhar mais dinheiro, tenho que fazer dinheiro. Daí comecei essa força de trabalho de vendas, mas não foi suficiente. Eu ainda assim tinha que ganhar dinheiro, tinha que produzir. Sim, a gente gosta de ter várias crianças, e a gente gosta de morar em cidades bem caras. Alguém tá tirando onda comigo agora? Certamente, passou por essa crise de custo de vida. Muitos de vocês já passaram, né? Então, pra mim, pensei, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é fazer dinheiro é. Eu tinha tudo isso, eu tinha esse livro, mas tem empresas que querem me contratar para auxiliá-los na sua prospecção. Eles me pagavam um valor bem alto e eu tinha grande credibilidade. Então, isso me auxiliou a chegar lá em cima, a aumentar a minha grana que eu ganhava. Ganhar mais, tanto em empresas pequenas quanto em empresas grandes. Se você for uma empresa grande, por exemplo, Oracle ou Zoho, qualquer empresa grande, eles têm vários produtos. E eu sou um vendedor. Se eu sou um vendedor, eu tenho território. Eu penso, nossa, o que eu devo vender para essa pessoa, para essa empresa? O mesmo princípio. Não são só startups. E daí isso me levou a escrever esse livro, Receita Previsível e os outros do possível ao inevitável, que é o título em inglês. Que eu defini o meu nicho, né? Não era a única coisa que me auxiliou a ganhar mais dinheiro, mas é um dos passos que me auxiliaram, não foi a única. Se, por exemplo, tiver um passo principal, o primeiro passo principal foi me casar, depois publicar o livro, que daí na verdade eu trabalhei com a ideia de definir o nicho, basicamente 7 coisas, mas um dos principais foi definir o nicho. Mas aqui tem uma área que não colocamos em papel ainda, em um livro ainda, mas alguns de vocês eu já falei, a gente já almoçou junto, na verdade, e falaram: Nossa, meu parceiro Thiago está escrevendo livro. E fala mais que eu falo que ele está escrevendo o livro. Claro, ele está fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que a gente não tem, na verdade, criar. Vamos trabalhar nessa ideia de criar, dar um foco legal, criar cultura nessa área. Se vocês pensarem que eu levanto da minha cena e tenho todas essas ideias, maravilha, nossa, consegui. Não, não é assim. A gente faz muita testagem, muita experimentação, e assim é um desenvolvimento bem detido. Então, meu parceiro Thiago,
meu cérebro português, ele diz que eu sou o cérebro inglês dele. A gente começou em 2021 com a empresa estava crescendo desde então. E daí, mesmo em meio à pandemia, a recessão, essa crise de custo de vida, os preços estavam subindo. Mas ainda mais surpreendente é que as receitas estavam subindo, as margens também. E eu pensei, nossa, como é que você consegue fazer isso? Então, aumentar as receitas, os lucros naquele momento, essa quantidade. Novamente, é uma empresa de serviços, uma consultoria. Então, o que aconteceu? Como é que foi? Realmente, eu penso que, na verdade, eu vejo na equipe que muito. Não é só uma coisa. E todo mundo fala, tem aquela única coisa que você tem que fazer, ganhar dinheiro, perder peso, etc, blá blá blá. Não, não é assim. Eles querem vender coisas pra você. Mas nesse caso, parece que a coisa mais útil e a gente gostaria de aprender como compartilhar com as pessoas é como a cultura é um diferenciador, um diferencial competitivo, como é que a cultura pode fazer a sua empresa crescer esse, por exemplo, chamo isso de liderança empoderada. Então ele fala que ele é o CEO, ele é seu negócio. Eu sou mais algo do tipo um assessor, quase como membro do conselho. Eu comecei alguns anos atrás com o Eduardo, talvez ele não esteja aqui. Na verdade, eu fui na sua cabine esses tempos ali. O Thiago chegou para mim em 21, chegou até nós, começou a trabalhar em 2021. Ele tomou todas as decisões. Eu não tomo decisões. Ele geralmente, quando ele começou, ele não sabia muito bem inglês. E é louco, na verdade. Eu tava, eu realmente não, naquela época eu não entendia aquele cara. E a minha equipe também, mais ou menos. Mas eu tinha uma sensação boa, eu tinha uma vibe bem boa sobre ele. Tinha uma atitude bem boa, sorria bastante, tinha muito entusiasmo. Será que ele, na verdade, já havia trabalhado nessa área antes? Será que ele teve sucesso em outras áreas? Sim. Então vamos fazer, bora fazer, eu gosto de ti. E ele é muito louco. Ele criou essa cultura de equipe, algo do tipo, eu tô cortando o dobrado para tentar as palavras certas para o título do livro, mas talvez seja um desafio de cuidado, não sei, mais ou menos assim. Então ainda assim tô tentando trabalhar nessa área. Então, entre ter ele responsável por tudo e resolver todos os seus problemas, claro, porque eu não podia resolver muita coisa, e começar, por exemplo, tomar as decisões e viver com essas decisões, começamos, por exemplo, escolhendo focar em lucros versus receitas. Em 2 anos, organizando as equipes, falando com os clientes. Começamos, na verdade, a reduzir a equipe. Em um momento específico, tinha 3 pessoas. Hoje eu acho que tem 10 ou 11. Muitos estão aqui hoje, no dia de hoje. E teve aquele medo de ficar de fora, na verdade. Mesmo o foco, na verdade, era em saber quem é os clientes, quem são os clientes, o que nós podemos fazer, o que eles precisam, como podemos ajudá-los. E também é bem importante, a gente sempre negava o dinheiro que nós não poderíamos realizar. Então, é um passo bem chave, especialmente numa empresa que, por exemplo, vocês têm que lidar com folha de pagamento, etc e tal. Vamos simplesmente, vamos fazer. Não, não dá. Era um espaço, era bem desesperado. Às vezes vocês têm que assumir o cliente, porque se você não for assumi-lo, você vai ter problemas. Mas muitas vezes vocês não está, você não está tão desesperado. E se você agir de maneira desesperada, vocês vão ter também clientes desesperados que vão estar numa espiral bem ruinzinha. Vocês não vão ter aquela boas referências, bons testemunhos. Então, fui bem criterioso com os meus clientes. Eu disse não aquelas empresas que eu achei que deveria, mas ao longo dos anos, passei por um ciclo bem positivo, que me fez crescer mais e mais. Então, muito essa cultura de cuidado, ou desafio do cuidado,
que ajuda você colocar energia na equipe. Como é que vocês criar melhores relações com os clientes? Como é que você re- recrutar e manter os talentos? E como é que você consegue criar melhores relações com os clientes? Então, especificamente com todas as mudanças do mundo na inteligência artificial, vocês sabem, vocês já ouviram isso algumas vezes. Boas relações vão, vão realmente diminuir, reduzir o caos e todo esse barulho, essa zoeira no mundo. Se vocês tiverem uma boa relação com a sua equipe, com a sua família, com seus clientes, vocês vão ter muito mais liberdade para resolver esses problemas. Ok, os slides aqui tá. Mas apareceu. Uma das ideias que, novamente, todo mundo tá um pouquinho assustado, certo? Eu tenho um trabalho de vendas, eu tenho que fazer dar certo. Eu preciso de um vendedor que o vendedor faça o mesmo trabalho. Eu só posso convidar essa pessoa para fazer esse trabalho. Então, eu confio nela. Mas muitas vezes as coisas não funcionam porque muitos vendedores não têm a atitude certa, a energia certa. Então, eu fiz assim, nessa home da empresa, e o Thiago também, nós tínhamos um filtro melhor, que de fato não tinha a experiência certa, mas tinha a atitude certa. Como o Thiago, por exemplo. O Kenji. Tem o Kenji, que é um jornalista, ele é um consultor, na verdade. Trabalha com vendas também. Claro, ele fez várias coisas também. Ele tá em algum lugar aqui, vi ele, Kenji. Ele lia vários livros. Se vocês quiserem, tiverem